today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not today. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula de associação de resistores. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito da associação em paralelo de resistores, beleza? Pessoal, na nossa videoaula anterior eu falei com vocês a respeito da associação em série. Eu vou deixar ele aqui como vídeo sugerido nesse vídeo para vocês assistirem. Para quem não assistiu, é claro. E nessa videoaula eu quero tratar com vocês a respeito da associação em paralelo de resistores. Então, assim como eu fiz no vídeo de associação em série, eu quero falar com vocês o que é uma associação em paralelo, quando os resistores estarão associados em paralelo, as características e equações que a gente vai usar dentro dessa associação, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero definir com vocês, quando que nós vamos considerar que dois ou mais resistores estarão associados em paralelo? Da mesma forma que nós fizemos na associação em série, tem alguns pontos que nos levam à identificação de como e por que esses resistores estão associados em paralelo. Então, para a gente definir, tratar dois ou mais resistores associados em paralelo, o que a gente tem que ter? Cada resistor ele tem que estar em um fio diferente. Então, ou seja, aqui eu tenho um circuito elétrico que é formado de um gerador e 3 resistores, tá? Então, ou seja, cada resistor ele vai estar localizado em um fio diferente. Cada fio do seu circuito elétrico deve ter apenas um único resistor. Se eu tiver mais de um resistor nesses fios, eu deixo de ter uma associação em paralelo, aí a minha associação muda, tá? E cada polo do gerador, tanto o polo positivo quanto o polo negativo, ele deve estar ligado a um dos lados, a uma ramificação dos fios que contém os resistores. Então, ou seja, esse polo positivo, ele está ligado aos ramos da parte de cima do circuito, e o meu polo negativo, ele está ligado aos ramos da parte de baixo do meu circuito. E uma coisa que eu falei na associação em série, que aqui a gente consegue notar claramente, é que na associação em série eu não tenho nós no meu circuito. Ou seja, o que são nós? São pontos no circuito que dividem a corrente elétrica. Então aqui, por exemplo, eu consigo perceber a presença desses nós. Esses nós, eles têm como função o quê? Dividir a corrente elétrica. Como assim? A corrente elétrica que está saindo do polo positivo e está percorrendo o circuito, no que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica, quando ela chegar no primeiro nó, ela vai se dividir. Ou seja, parte dessa corrente elétrica vai descer e outra parte da corrente elétrica vai continuar em linha reta. Essa parte da corrente elétrica que desceu, ela vai chegar no outro nó e vai voltar. E aqui, a corrente elétrica que seguiu vai dividir novamente, percorrendo os outros ramos do circuito. Então, ou seja, numa associação em paralelo de resistores, o que acontece? Eu tenho a divisão da corrente elétrica provocada justamente por esses nós que o meu circuito vai apresentar, tá bom? Pessoal, da mesma forma que numa associação em série, a associação em paralelo ela vai apresentar algumas características. E são estas características que vão nos permitir resolver, determinar a intensidade de corrente elétrica, determinar a potência elétrica, determinar a diferença de potencial nos elementos do circuito. Então é muito importante que vocês compreendam, é muito importante que vocês entendam essas características para vocês não terem mais dificuldades quando a gente estiver tratando, por exemplo, de um circuito mais complexo, tá? Então, ou seja, quais são essas características de uma associação em paralelo? Primeira característica na associação em paralelo, a DDP é a mesma para todos os resistores. Então, ou seja, aqui eu tenho um determinado circuito elétrico que é constituído de 3 resistores. Como esses resistores estão associados em paralelo, a DDP no resistor R1 é a mesma DDP no resistor R2
que é a mesma DDP no resistor R3. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma fonte de tensão de 12 volts, então R1 está sendo alimentado com 12 volts, R2 com 12 volts e R3 com 12 volts. Isso significa dizer que a DDP é a mesma para todos os resistores, independente do valor das resistências. Se eu tiver resistências diferentes, para mim isso não significa nada. A única coisa que significa é que a DDP é a mesma para todos os resistores. Segunda característica de uma associação em paralelo é a seguinte: numa associação em paralelo, a intensidade de corrente elétrica no circuito ela vai ser dividida entre os resistores de maneira inversamente proporcional. Ah, Davidson, o que isso significa? Isso significa dizer o seguinte: se esses resistores tiver valores diferentes, tiverem resistências diferentes, o que tiver maior resistência é por onde vai passar a menor corrente elétrica. Então, ou seja, a corrente elétrica ela tende a percorrer sempre o caminho mais fácil, o caminho que lhe dá o menor, que lhe oferece a menor dificuldade. Então, ou seja, quanto maior a resistência, menos corrente elétrica passa por ele. Quanto maior a resistência, quanto menor a resistência, mais corrente elétrica vai passar por ele. E a diferença de potencial vai sempre permanecer constante. Isso então nos leva na nossa equação. Se a minha corrente elétrica é inversamente proporcional à corrente, então, ou seja, o somatório de todas as correntes que passam pelos resistores é igual à corrente total que está saindo do gerador. Então, ou seja, se está saindo aqui 12 amperes de corrente, em cada um desses resistores vai passar uma determinada intensidade de corrente. O somatório dessas correntes que estão passando pelos resistores, no final, quando junta aqui novamente, tem que ter quanto? 12 amperes de corrente. Então a gente diz o seguinte, que a corrente total que está passando pelo circuito é igual ao somatório de todas as correntes nos resistores, beleza? Pessoal, e assim como na associação em série, na associação em paralelo, nós também precisamos determinar a resistência equivalente. O que é esse resistor equivalente? O que é essa resistência equivalente? É um único resistor que substitui todos os resistores do circuito, mantendo as mesmas características. Ou seja, é um resistor que vai dissipar a mesma potência que todos os resistores associados em paralelo simultaneamente, por exemplo. Tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, para a gente determinar essa resistência equivalente, a gente vai ter que levar em consideração que esses resistores em paralelo e o meu resistor equivalente está ligado à mesma fonte de tensão e está sendo percorrido pela mesma corrente elétrica de intensidade I qualquer. Tá? Então, para a gente encontrar a nossa resistência equivalente, então, por exemplo, aqui em cima, nós tínhamos um circuito que era constituído de 3 resistores associados em paralelo. Para encontrar um único resistor que substitua esses 3 resistores simultaneamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu tenho que encontrar essa resistência equivalente, ou seja, eu tenho que transformar esses 3 resistores em um único resistor que é equivalente a todos. Então, tudo que os outros 3 faziam separado, esse resistor faz sozinho. Tá? Dissipa a mesma potência, passa a mesma intensidade de corrente e assim vai. Para a gente determinar a relação matemática que está envolvida nessa associação, a gente vai partir das características da associação em paralelo. Quais são as características da associação em paralelo? A DDP é a mesma em todos os resistores e a intensidade de corrente elétrica total é dada pela soma de todas as correntes nos resistores. Então, para isso, a gente vai usar. Então, ou seja, se a corrente total é dada pela soma das correntes, eu posso fazer que I é igual a I1 mais I2 mais
e 3, e se tiver vários resistores, parará, parará. Beleza? Nós sabemos que de acordo com a primeira lei de Ohm, o U é igual a quem? A R vezes I. Ou seja, eu posso dizer que I é igual a U sobre R. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse I aqui nessa nossa equação da segunda característica da associação em paralelo. Então o que eu vou ter? Que U1, U, que é o nosso total, sobre R equivalente, ele vai ser igual a U1 sobre I1 mais U2 sobre I2. Desculpa, não é sobre I, é sobre R. Perdoa. Então vai ficar U1 sobre R1 mais U2 sobre R2 mais U3 sobre R3. De acordo com a nossa associação em paralelo de resistores, a DDP é a mesma para todos. Então o que eu posso fazer? Posso cortar, porque é igual. Então isso aqui vai ficar o quê? U sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E assim sucessivamente, se eu tiver vários resistores. Então, essa equação que eu acabei de demonstrar aqui para vocês é a equação que a gente vai utilizar para determinar a nossa resistência equivalente em uma associação em paralelo de resistores. Se eu tiver um circuito que é constituído de 3 ou mais resistores, a gente vai usar somente essa equação. Agora, se eu tiver um circuito que tenha somente 2 resistores, eu posso usar uma equação mais simples, né? Que é uma derivada dessa equação, que ela vem dessa equação. E essa equação diz o seguinte, que a resistência equivalente em paralelo para 2 resistores em paralelo vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Beleza? Essa é uma outra equação. Essa, na verdade, é uma variação da nossa primeira equação. Essa primeira equação de vermelho a gente utiliza para quando nós tivermos 3 ou mais resistores associados em paralelo. E essa equação que eu fiz de preto aqui a gente usa para uma associação de 2 resistores em paralelo. Agora, se eu tiver N resistores iguais, N resistores idênticos, eu posso simplificar ainda mais a nossa equação. Aí essa equação, essa resistência equivalente, ela vai ser igual a quem? A R sobre N. Ou seja, o valor da resistência de todos os resistores dividido pelo número de resistores que tem no nosso circuito. Tá? Então, ou seja, se nós queremos determinar a nossa resistência equivalente, a gente vai utilizar essa equação. Agora, pessoal, qual que é a vantagem de uma associação em paralelo? A associação em paralelo é a associação que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Tá? 99% das vezes que nós montamos um circuito elétrico, um circuito de casa, por exemplo, ele funciona de acordo com a associação em paralelo. Por quê? Porque os aparelhos, os resistores, eles funcionam de maneira independente. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que se um resistor deixar de funcionar, todos os outros resistores vão continuar funcionando normalmente como se nada tivesse acontecendo. É o que acontece, por exemplo, na nossa casa. A nossa casa é uma associação em paralelo de resistores. Então, ou seja, se eu tenho uma televisão ligada, uma lâmpada ligada, uma geladeira ligada, se isso tudo tivesse associado em série, se eu desligasse a televisão, tudo desligaria. Mas como está tudo associado em paralelo, se eu desligar a televisão, a lâmpada continua funcionando, a geladeira continua funcionando. Isso por quê? Porque os aparelhos, os resistores, funcionam de maneira independente. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos sobre associação de resistores. Eu volto numa terceira parte para a gente falar sobre a associação mista de resistores
e a potência nos 3 tipos de associação. Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.